Em uma colina isolada da Inglaterra, existe uma igreja abandonada onde mortos foram arrancados de suas sepulturas durante a madrugada. Um crânio humano apareceu empalado em uma estaca de ferro diante do altar. Ossos foram organizados em círculos ritualísticos. Animais surgiram mutilados nas florestas próximas. E o reverendo responsável pelo local acreditava que pessoas observavam a igreja escondidas na escuridão, esperando o momento certo para voltar. A polícia investigou. Os jornais falaram em magia negra. Mas o que aconteceu em Clop Hill pode ter sido algo ainda mais perturbador. Porque, durante anos, os rituais nunca pararam. Bem-vindo a Clop Hill, uma pequena vila inglesa mergulhada em um mistério perturbador. No alto da colina repousa a solitária igreja de St. Mary the Virgin Church, açoitada pelo vento e cercada por histórias sombrias. Muitos a conhecem não pelo seu nome sagrado, mas como a temida Igreja da Magia Negra. Prepare-se para uma narrativa marcada por profanação de sepulturas, crueldade contra animais, mutilações, rituais macabros e espíritos inquietos vagando pela escuridão. Nossa jornada também atravessa a história de um influente político inglês, que quase perdeu a sanidade diante dos acontecimentos obscuros ligados àquele terreno amaldiçoado. E permaneça até o fim. Na vila de Clop Hill existem 2 igrejas dedicadas a Santa Maria. Uma delas permanece viva e movimentada, recebendo cultos frequentes e visitantes durante o verão. Mas ela não foi a primeira a existir ali. Se você subir a estrada estreita e sinuosa que corta a colina, passando sob galhos retorcidos que parecem esconder algo nas sombras, encontrará a antiga igreja de Santa Maria. Originalmente conhecida como a Velha Igreja Paroquial, ela foi construída por volta de 1350. Apesar das reformas realizadas durante a era vitoriana, o prédio continuava pequeno demais para acomodar a comunidade local. O reitor da época desejava ampliar a construção, mas adoeceu gravemente e morreu em 1843 antes que pudesse concluir seus planos. Quando um novo reitor assumiu a paróquia, tomou uma decisão inesperada. Havia algo naquela colina que o deixava profundamente inquieto. Convencido de que Deus o guiava para longe dali, decidiu erguer uma nova igreja mais próxima da vila. A construção foi concluída em 1848 rapidamente, deixando a antiga igreja abandonada no topo da colina isolada. Sem outra utilidade, o velho templo acabou transformado em uma capela mortuária. Parecia um destino apropriado para um lugar tão silencioso e sombrio. As galerias e o coro foram removidos para abrir espaço aos mortos. Uma mudança que mais tarde teria consequências perturbadoras. Mesmo assim, a igreja passou a ser cada vez menos utilizada, até que sua decadência se acelerou drasticamente em 1956, quando ladrões arrancaram o chumbo do telhado. Exposta à chuva, ao vento e ao tempo, a estrutura começou a apodrecer. O restante dos móveis e objetos sagrados foi retirado, e o prédio que um dia fora o coração espiritual da vila acabou reduzido a ruínas esquecidas. Os moradores jamais imaginariam que aquele lugar voltaria a chamar atenção. Mas logo a antiga igreja estaria estampada nos jornais nacionais. Não por sua história religiosa, mas por algo muito mais assustador. A imprensa começaria a chamá-la de Igreja da Magia Negra. Era sábado, 16 de março de 1963, quando 2 garotos resolveram fazer um passeio de bicicleta para testar suas bicicletas novas. Calvin Smith, de 13 anos, e Duncan Stein, de 12, partiram de Leagrave, em Luton, pedalando rumo ao norte até alcançarem uma pequena vila cercada por campos silenciosos. Era Clop Hill. Enquanto atravessavam a rua principal, algo chamou imediatamente a atenção dos dois. Lá no alto da colina, parcialmente escondida entre árvores e sombras, estava a velha igreja abandonada.
Movidos pela curiosidade, decidiram subir a estrada estreita e deserta que levava até ela, sem imaginar o horror que encontrariam naquele lugar esquecido. Talvez os dois garotos já conhecessem a reputação sombria daquele lugar. Afinal, havia outro motivo para o nome de Clop Hill ter aparecido nos jornais alguns anos antes. Em 1961, um jovem casal dirigia por uma estrada próxima quando um homem surgiu inesperadamente na traseira do carro, armado com um revólver Smith e Wesson. Sob ameaça constante, obrigou o motorista a seguir dirigindo sem rumo por horas, até que finalmente mandou parar em um trecho isolado da A6, não muito distante da velha igreja. O local tinha um nome perturbadoramente apropriado: Dead Man's Hill, a colina do homem morto. Ali, o criminoso amarrou os pulsos da jovem e, sem qualquer aviso, disparou contra a nuca do namorado dela. Em seguida, violentou a mulher e a forçou a ajudar a remover o corpo do carro, atirando diversas vezes em suas pernas. Mesmo ferida, ela conseguiu sobreviver fingindo-se de morta. O assassino fugiu, e mais tarde um homem chamado James Hanratty foi condenado pelo crime e executado na forca. Os garotos talvez soubessem dessa história terrível, já que o caso ainda era recente quando fizeram aquele passeio até Clop Hill. Mas nada disso parecia realmente assustá-los. O que os deixava inquietos era outra coisa. Depois da longa subida, chegaram ofegantes ao topo da colina e atravessaram os antigos portões do cemitério, deixando as bicicletas caídas sobre a grama úmida. As ruínas da velha igreja estavam cercadas por arame farpado, embora a barreira não parecesse difícil de escalar. Movidos pela curiosidade juvenil, desafiaram um ao outro a entrar apenas para dar uma olhada no interior do edifício abandonado. Até aquele momento, os dois comentavam como o lugar parecia silencioso e estranhamente pacífico. Mas a sensação desapareceu assim que cruzaram a entrada destruída da igreja. O que deveria ser um espaço sagrado parecia agora um cenário retirado de um pesadelo. No centro do templo, em ruínas, havia um círculo formado por ossos humanos amarelados e cobertos de sujeira. No meio daquele arranjo macabro, erguia-se uma estaca de ferro enferrujada, e presa nela estava uma caveira humana. Ao redor, o chão de terra estava manchado por respingos de sangue seco e coberto de penas de galinha espalhadas pelo vento. Os meninos ficaram horrorizados, mas também fascinados. Aproximaram-se lentamente do crânio, incapazes de conter a curiosidade mórbida. Nunca tinham visto algo parecido de perto. A mandíbula inferior havia desaparecido. Duncan estendeu a mão hesitante e tocou o osso frio. Depois segurou a caveira com firmeza e puxou com força até arrancá-la da estaca enferrujada. Enquanto isso, Calvin começou a recolher os outros ossos espalhados. Os dois levaram o esqueleto para fora da igreja e o colocaram sobre a grama do cemitério. Foi então que perceberam o quanto estavam famintos após o longo trajeto. Sentaram-se sobre antigas lápides e começaram a comer sanduíches de carne enlatada, conversando casualmente sobre o esqueleto humano deitado diante deles, como se aquilo fosse apenas uma estranha brincadeira de adolescentes. Depois de terminarem o almoço e beberem o suco de laranja, pegaram os ossos novamente e começaram a caminhar pelo cemitério sem saber exatamente o que fazer com eles. Foi nesse momento que um casal apareceu nas proximidades. Horace Groom e sua esposa visitavam o túmulo de um parente quando ouviram os garotos rindo perto da igreja. Mas ao se aproximarem e perceberem o que carregavam nas mãos, ficaram completamente horrorizados. Quando confrontado, Duncan ergueu o crânio diante deles e disse apenas: "Nós encontramos isso dentro da igreja." O casal, porém, não acreditou na explicação. Estavam convencidos de que aqueles dois jovens vindos de Luton haviam acabado de profanar um túmulo. Sem perder tempo, os adultos levaram os garotos colina abaixo até a nova igreja da vila para falar com o reverendo Lewis Barker.
Ainda carregavam o crânio e os ossos quando chegaram. Naquele instante, Barker não fazia ideia de que aquele acontecimento desencadearia uma sequência de fatos perturbadores que quase destruiria sua sanidade. Por enquanto, tudo o que ele fez foi chamar a polícia. Após ouvir o relato dos meninos, o reverendo concluiu que eles não eram responsáveis pelo que havia acontecido e acreditou na história contada por ambos. Assim, permitiu que retornassem de bicicleta para Luton. Mas já era tarde demais para manter o caso em segredo. Os fatos estavam expostos diante de todos. Alguma coisa profundamente perturbadora havia acontecido naquela antiga igreja esquecida na colina. Ficava cada vez mais evidente que algum tipo de ritual de magia negra havia sido realizado na antiga igreja de Clophill durante a noite anterior. A polícia retornou ao local ainda naquele sábado, mas a notícia já havia se espalhado rapidamente pela vila. Junto com os agentes vieram jornalistas e curiosos, todos desesperados por respostas. O reverendo Lewis Barker acompanhou os investigadores até as ruínas da igreja para avaliar os danos, mas nada poderia prepará-los para a cena encontrada lá dentro. Diante do antigo altar, havia uma grande laje de pedra cercada por restos humanos organizados de maneira grotesca. Ossos de braços, pernas, fêmures, tíbias e uma pelve estavam dispostos em padrões perturbadores, como parte de algum ritual cuidadosamente preparado. Próximo dali, encontraram a mesma estaca de ferro mencionada pelos garotos, cravada em uma fenda do piso de pedra. Rapidamente perceberam que ela havia sido arrancada de uma das antigas estruturas metálicas das janelas da igreja, embora os vitrais tivessem desaparecido dali muitos anos antes. As evidências de sacrifício animal também eram inconfundíveis. Um galo havia sido abatido dentro da igreja, deixando manchas de sangue espalhadas pelo chão. Símbolos estranhos pintados com tinta branca cobriam algumas paredes deterioradas. Depois de observarem tudo aquilo, restava apenas uma pergunta: quem havia feito aquilo? E mais importante ainda, de quem eram aqueles ossos? A resposta surgiu pouco tempo depois. Do lado de fora da igreja, em meio ao mato alto do velho cemitério, os investigadores encontraram várias tumbas do tipo mesa funerária. Próximo delas havia um pé de cabra abandonado e pedaços de madeira espalhados pela grama. Ficou claro que alguém tentara violar diversos túmulos naquela mesma noite. 6 deles apresentavam sinais de tentativa de arrombamento, mas apenas um havia sido efetivamente aberto. Quando se aproximaram da sepultura destruída, encontraram uma cova profunda agora exposta, sem a pesada tampa de pedra que antes a selava. A lápide removida estava caída ali perto, e nela finalmente surgiu um nome para o crânio e os ossos encontrados dentro da igreja. Em memória de Jenny, esposa de Lawrence Humberstone, falecida em 30 de janeiro de 1770, aos 22 anos. Assim, os investigadores descobriram que o crânio pertencia a Jenny Humberstone, uma jovem que havia morrido quase 200 anos antes. Sua cabeça, que um dia repousara sobre o ombro do marido, o boticário da vila, agora havia sido arrancada de sua sepultura e utilizada em algum ritual obscuro. Os policiais ficaram revoltados, mas ninguém demonstrou tanto horror quanto o reverendo Barker. Imediatamente exigiu que a tampa do túmulo fosse recolocada. A tarefa, porém, mostrou-se extremamente difícil. Foram necessários Barker e 5 policiais para erguer novamente a pesada pedra funerária. Aquilo serviu para provar algo importante. Os 2 garotos jamais poderiam ter realizado aquilo sozinhos. Quem quer que tivesse violado a sepultura de Jenny precisava ser parte de um grupo organizado. Alguém, ou várias pessoas, havia despertado Jenny Humberstone de seu descanso de 200 anos. E a grande pergunta permanecia sem resposta. Por quê? Nos dias seguintes, o caso tomou conta dos jornais britânicos. Repórteres invadiram a pequena vila em busca de pistas sobre a profanação macabra. Mas durante as entrevistas surgiu uma revelação ainda mais perturbadora.
Aquela não era a primeira vez que túmulos haviam sido violados na antiga igreja de Clophill. Nos anos anteriores, sepulturas do local já haviam sido invadidas em pelo menos 3 ocasiões diferentes. Algo sombrio parecia crescer silenciosamente ao redor daquele cemitério abandonado. Os restos mortais de Jenny não foram devolvidos imediatamente à sepultura. O reverendo Barker decidiu envolvê-los cuidadosamente em tecido e escondê-los em segurança dentro da igreja da vila, trancados em um armário na sacristia. Seu plano era esperar a chegada de um arquidiácono para conduzir uma cerimônia sagrada de novo sepultamento. Enquanto isso, jornalistas lotavam a região. Em determinado momento, um repórter do jornal The Times perguntou diretamente a Barker se aquilo poderia ser obra de adoradores do diabo. O reverendo respondeu de forma cautelosa, admitindo que não descartava a possibilidade de magia negra. Comentou inclusive que ouvira rumores sobre pessoas envolvidas com ocultismo na cidade vizinha de Ampthill. Segundo relatos posteriores do autor Kevin Gates, já circulavam rumores antigos sobre um suposto clã de bruxas atuando em Ampthill. E essas histórias se intensificaram quando jornais locais começaram a publicar detalhes estranhos sobre a profanação, incluindo o desaparecimento de alguns ossos menores do corpo de Jenny. Informações que jamais haviam sido divulgadas oficialmente. Isso levou muitos moradores a suspeitarem de uma possível conspiração envolvendo ocultistas locais. Na segunda-feira, o arquidiácono de Bedford chegou à vila e acompanhou Barker até a antiga igreja para avaliar os estragos. O local já havia se tornado ponto de encontro de curiosos que apareciam diariamente para observar as ruínas amaldiçoadas. Entre essas pessoas estavam 2 homens desconhecidos que se aproximaram dos clérigos falando com fortes sotaques estrangeiros. Disseram ser de Bedford e confessaram possuir interesse em magia negra. Foi então que Barker percebeu algo profundamente inquietante. Aqueles homens pareciam acreditar que ele e o arquidiácono faziam parte do mesmo culto responsável pelos rituais realizados na igreja. Eles queriam participar. O reverendo anotou imediatamente a placa do carro dos estranhos e a entregou à polícia. Mais tarde descobriram que o veículo não vinha de Bedford, mas de Londres. O mistério tornou-se ainda mais sombrio quando surgiu a informação de que, semanas antes, um homem desconhecido havia circulado pela vila perguntando discretamente se práticas ocultistas aconteciam em Clophill. As mesmas perguntas também haviam sido feitas em Ampthill. Enquanto os jornais continuavam estampando manchetes sobre magia negra, alguns ocultistas consultados pela imprensa afirmavam que o ritual encontrado na igreja não parecia exatamente satanismo. Para eles, havia sinais mais próximos de necromancia, práticas ligadas à comunicação com os mortos. Depois de uma semana inteira de caos, Jenny Humberstone finalmente foi enterrada novamente em uma cerimônia discreta, conduzida pelo reverendo Barker e alguns moradores da vila. No domingo seguinte, Barker anunciou a criação de um fundo para reparar os 7 túmulos danificados. Talvez naquele momento ele acreditasse que tudo havia terminado. Jenny havia retornado ao descanso. O pesadelo finalmente parecia encerrado. Mas naquela mesma tarde de domingo, enquanto almoçava na casa paroquial, alguém apareceu desesperado à sua porta. A sepultura de Jenny havia sido violada novamente. Mais uma vez a lápide fora removida. Mais uma vez seus ossos e seu crânio desapareceram. E como antes, acabaram espalhados dentro da velha igreja em ruínas. Tudo indicava que os invasores haviam retornado na mesma noite em que ela fora enterrada novamente. Desta vez, Barker recolheu os restos mortais sem dizer uma palavra, mas decidiu não devolvê-los à sepultura. Quem quer que estivesse fazendo aquilo parecia obcecado pelos ossos de Jenny. Então ele resolveu escondê-los em um local secreto, longe de qualquer pessoa. 2 semanas depois da descoberta inicial,
houve uma nova invasão ao túmulo vazio. Os responsáveis claramente buscavam os restos mortais desaparecidos. Talvez quisessem utilizá-los em outro ritual obscuro. Talvez desejassem apenas possuir um fragmento da história macabra que agora chocava toda a Inglaterra. Quando perceberam que alguns ossos não estavam mais ali, descarregaram a fúria, destruindo a sepultura e danificando outras ao redor. A partir daquele momento, o túmulo violado de Jenny Humberstone transformou-se numa espécie de atração mórbida para curiosos e caçadores de sensações fortes. Pessoas apareciam diariamente apenas para observar o cenário de destruição. O reverendo Barker passou a chamar esses visitantes de abutres e vândalos. Apesar dos esforços do reverendo Barker e da polícia, tornou-se praticamente impossível manter as pessoas afastadas da colina. Não eram apenas os moradores da região que subiam até as ruínas da velha igreja. A história havia se espalhado por toda a Inglaterra, alimentando uma verdadeira obsessão nacional pelo ocultismo e pela chamada magia negra. O caso de Clophill despertava intensamente a imaginação popular. Na época, o jornal local de Luton publicou uma reportagem revelando que a biblioteca da cidade registrava um aumento incomum na procura por livros relacionados à magia negra, ocultismo e necromancia. Algo parecia ter sido despertado no imaginário coletivo daquele ano de 1963. E os acontecimentos estranhos não pararam na antiga igreja. Apenas 3 semanas depois da descoberta do túmulo profanado de Jenny Humberstone, 2 outros garotos de Luton faziam uma caminhada por uma área conhecida como Bluebell Wood, uma mata localizada a poucos quilômetros de Clophill. Na manhã de 9 de abril de 1963, eles sentiram um cheiro terrível vindo dos arbustos e decidiram investigar. O que encontraram foi tão grotesco quanto perturbador. Espalhadas pelo chão da floresta estavam várias cabeças de animais mutiladas. Os corpos haviam desaparecido. Restavam apenas as cabeças deformadas, cercadas pelo cheiro da decomposição. A polícia foi chamada imediatamente, e um inspetor da Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals chamado John Goodenough examinou a cena. Ele descobriu que as mandíbulas dos animais haviam sido arrancadas à força. Os globos oculares também tinham sido removidos brutalmente. Um dos olhos chegou a ser encontrado pendurado em um galho acima de 2 círculos formados por vegetação esmagada no solo. Segundo Goodenough, a árvore retorcida acima dos círculos parecia ter sido usada como uma espécie de altar improvisado. As cabeças apresentavam sinais severos de espancamento e mutilação. Algumas haviam sido baleadas 2 vezes. Diante da proximidade entre os casos e do clima de histeria coletiva, muitas pessoas passaram a acreditar que aquilo era obra de um culto ocultista ainda mais perigoso. A descoberta ocorreu logo após a lua cheia, detalhe que apenas aumentou as especulações. Especialistas em ocultismo, porém, observavam que mandíbulas removidas não eram comuns em rituais satânicos tradicionais. Anos depois, quando começaram a surgir relatos de avistamentos de OVNIs na região de Bluebell Wood, durante a década de 1970, alguns pesquisadores chegaram até a especular que aquelas mutilações poderiam não ter relação com magia negra, mas sim com fenômenos inexplicáveis ligados a supostas mutilações alienígenas de animais. Mas em 1963, ninguém pensava nisso. O que as pessoas enxergavam era um padrão assustador. Acontecimentos macabros surgindo em pequenas cidades inglesas aparentemente tranquilas. Muitos começaram a acreditar que bruxos, necromantes e cultistas escondidos caminhavam livremente entre a população, saindo durante a noite para profanar igrejas e cemitérios. Na mesma época dos incidentes em Clophill, um padre chamado Albert Davey procurou a polícia após relatar ameaças relacionadas à magia negra em uma igreja próxima. Segundo ele,
Galhos amarrados com trapos manchados de vermelho haviam sido deixados no gramado da igreja, e um rosário desaparecera misteriosamente. Pouco depois, o jornal Daily Mirror publicou outra notícia perturbadora. 4 jovens foram presos após invadirem uma igreja em Amersham. Eles admitiram abertamente que tentavam roubar um crânio humano. Um deles alegou ter participado de uma missa negra e afirmou que queria o crânio para decorar a lareira de casa. Em pouco tempo, igrejas de todo o país começaram a manter suas portas trancadas durante a noite por medo de profanações e rituais ocultistas. Mas os episódios continuavam. No dia 21 de setembro daquele mesmo ano, um pedreiro chamado Conrad Gore encontrou uma cena assustadora perto de um antigo castelo de pedra nos arredores de King's Lynn. Presas à porta do castelo estavam 7 figuras de barro, representando homens e mulheres. Cada uma possuía um espinho cravado no peito. Ao lado delas havia um coração de ovelha atravessado por 13 espinhos. No chão, um círculo de fuligem misturado a dentes de animais completava o cenário. Outras descobertas semelhantes começaram a surgir pelo país. Na St. Clement's Church, um reverendo encontrou outro coração de ovelha atravessado por espinhos sobre o túmulo de uma mulher considerada bruxa pela tradição local. Quando o Natal de 1963 se aproximou, os jornais britânicos já falavam abertamente sobre uma epidemia de magia negra. Em dezembro daquele ano, um grupo descrito pela imprensa como Homens do Diabo foi surpreendido realizando um ritual dentro de uma igreja ainda ativa. E o mais assustador, não ocorreu de madrugada, mas em plena tarde de sábado. O sineiro Walter Binstead entrou na igreja e encontrou 4 homens reunidos diante do altar. Velas acesas estavam organizadas em forma de cruz enquanto eles entoavam cânticos em latim e dançavam lentamente ao redor das chamas. Segundo Binstead, a dança começou de maneira lenta e ritualística, mas logo se transformou em algo frenético e perturbador. Eles dançavam como criaturas vindas do inferno, afirmou depois. Quando tentaram impedir o ritual, os homens fugiram rapidamente em um Ford azul e cinza. Enquanto isso, em Sussex, o reverendo Ernest Street ficou furioso ao descobrir que vândalos haviam destruído cabeças de anjos esculpidos em sua igreja, quebrado uma cruz de pedra e desenhado símbolos ocultistas nas paredes com giz. No domingo seguinte, subiu ao púlpito e lançou uma declaração que chocou toda a congregação. Lanço uma maldição sobre aqueles que profanarem este solo sagrado. Que seus dias sejam consumidos pela dor e pelo sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de suas almas. Minha maldição permanecerá até que se arrependam. Mas entre todos esses acontecimentos, nenhum lugar carregava um peso tão sombrio quanto a antiga igreja de Clophill. Foi ali que o reverendo Louis Barker começou lentamente a perder a paz de espírito. Mesmo antes dos acontecimentos de 1963, sua vida já havia sido marcada por tragédias pessoais. Barker se casara em 1932, mas divorciou-se anos depois. Em 1958, sua ex-esposa foi encontrada morta após ingerir barbitúricos. Em suas mãos havia apenas um envelope contendo fotografias da família. Mais tarde, Barker sofreria outra perda devastadora quando sua filha pequena morreu atropelada na cidade vizinha de Shefford. Quando os rituais começaram a ocorrer em Clophill, todo aquele sofrimento pareceu retornar com ainda mais força. Em setembro de 1963, Barker já estava completamente esgotado. Passou a receber centenas de cartas vindas de todo o país. Algumas demonstravam solidariedade, mas muitas continham mensagens perturbadoras, obscenas ou perguntas obsessivas sobre magia negra. Em entrevistas concedidas aos escritores Arthur C. Clarke e Peter Haining, Barker confessou que a situação havia desencadeado nele uma paranoia constante.
Eu sentia o tempo todo que aqueles responsáveis pelo ritual estavam me observando. Disse. O medo de novas profanações consumia seus pensamentos diariamente. E então havia a questão dos ossos de Jenny. Barker havia prometido oferecer a ela um enterro digno, mas seu túmulo fora violado repetidas vezes. A tensão tornou-se insuportável. Ele chegou a esconder os ossos durante dias sem contar a ninguém onde estavam. Nem mesmo seus vizinhos próximos sabiam. Alguns moradores acreditavam que os restos mortais haviam sido enterrados novamente sob toneladas de terra para impedir novos roubos. Mas rumores mais estranhos começaram a circular pela vila. Segundo relatos recolhidos anos depois por Kevin Gates, Barker teria mantido os ossos no porta-malas do carro durante anos. Algumas testemunhas afirmavam até que ele mostrava os restos mortais em pubs locais em troca de cerveja gratuita. Uma mulher que viveu na região na época alegou ter presenciado exatamente isso. Com o passar dos anos, Barker começou a acreditar que Clophill talvez estivesse amaldiçoada, não apenas pelos eventos recentes, mas também pelas tragédias envolvendo antigos membros da igreja. Um de seus predecessores, o reverendo Patterson, havia sido encontrado morto no corredor da casa paroquial em 1934, após sofrer uma convulsão e bater violentamente a cabeça. Mesmo em 1969, Barker ainda vivia aterrorizado pela possibilidade de novos rituais. Naquele ano, recebeu a informação de que um grupo ocultista planejava realizar outra cerimônia na antiga igreja durante o solstício de verão. O reverendo decidiu organizar uma vigília noturna para impedir o ritual. Ninguém quis acompanhá-lo, então ele subiu sozinho até as ruínas da igreja. Durante 3 noites consecutivas, Barker permaneceu sentado na escuridão do velho templo abandonado, esperando por qualquer sinal de invasores. Mais tarde ele declarou: "Fiquei sozinho na igreja até às 3 da manhã. Nada aconteceu." Convencido de que finalmente tudo havia acabado, voltou para casa e foi dormir. Mas ao retornar à igreja na manhã seguinte, encontrou 2 túmulos do couro violados e os crânios desaparecidos. Ao lado das sepulturas, havia 7 velas pretas. Segundo Kevin Gates, talvez o que mais destruiu Barker naquele momento tenha sido perceber que os profanadores provavelmente estiveram escondidos observando-o na escuridão, apenas esperando que ele desistisse da vigília para agir. Depois disso, Barker sentiu que não restava mais nada a fazer. Pediu autorização para demolir a antiga igreja, embora o pedido nunca tenha sido aprovado. Finalmente, seguindo orientação médica, decidiu abandonar a paróquia. Em entrevista ao Sunday Express, declarou: "Isso destruiu minha mente. Estou à beira de um colapso." Ele afirmou que durante 7 anos praticamente não houve um único mês sem relatos de túmulos violados ou rituais estranhos ocorrendo no cemitério da igreja. Na noite de Halloween de 1969, Barker deixou definitivamente a casa paroquial e mudou-se para um chalé em Hitchin. Na mesma noite, centenas de adolescentes invadiram a antiga igreja de Clophill, em busca de provas de bruxaria e magia negra. Muitos vinham de cidades vizinhas como Stevenage e Hitchin. A polícia precisou dispersar a multidão. Nenhum ritual foi encontrado naquela noite dentro da igreja. Mas isso não significava que nada tivesse acontecido. A poucos quilômetros dali, nas ruínas de Halton House, crianças encontraram na manhã seguinte velas pretas formando um círculo branco ao redor de um coração de ovelha. Mesmo longe de Clophill, Barker jamais conseguiu escapar completamente daquele pesadelo. Certo dia, ao abrir a porta de sua nova casa em Hitchin, encontrou sinais de um ritual ocultista deixados bem diante da entrada. Com o passar dos anos, a antiga igreja tornou-se conhecida não apenas pelos relatos de magia negra, mas também por supostas manifestações paranormais. E é justamente aí que a história fica ainda mais assustadora.
Na próxima parte, mergulharemos nos relatos sobrenaturais ligados à igreja que aterrorizou uma nação inteira, incluindo uma experiência perturbadora vivida por uma pessoa conhecida minha naquele lugar. E lembre-se, ao caminhar na escuridão, nunca ignore as sombras, porque às vezes elas parecem observar de volta. E antes de continuarmos essa descida pelos mistérios sombrios de Clophill, quero agradecer de verdade a todos vocês que acompanham o canal. Cada inscrição, cada comentário e cada like ajudam este projeto a continuar trazendo histórias obscuras, casos paranormais e mistérios reais cada vez mais profundos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer fazer parte dessa comunidade apaixonada pelo desconhecido, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sino. Assim você não perde os próximos episódios sombrios que estão por vir. E se quiser apoiar ainda mais o canal, dê uma olhada nos produtos que estão na descrição e também fixados no primeiro comentário. Além de ajudar diretamente o crescimento do projeto, você ainda encontra itens selecionados em diversos segmentos. Seu apoio faz toda a diferença para manter essas investigações acontecendo. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e continue comigo nessa jornada perturbadora.